Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão aqui no meu canal, Afonso Júnior. Hoje eu estou recebendo uns amigos muito queridos do grupo Beckett, da USP, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse escritor irlandês chamado Samuel Beckett, que nasceu em 1906 e faleceu em 1989. O Beckett, ele, apesar de nascer na Irlanda, né, portanto falar inglês, escreveu em francês. Ele participou da resistência nazista, contra os nazistas, né? Foi amigo do James Joyce e influenciou pessoas tão diferentes como Coetzee e o Harold Pinter. Então, para introduzir um pouquinho, né, a gente vai... O Beckett escreveu também Esperando Godot, né, que é a peça mais conhecida dele, ele é mais conhecido por isso. Sobre essa peça tem uma crítica a Viviane Mercier que diz o seguinte: Esperando Godot é uma peça onde nada acontece duas vezes. E também, de um dos seus últimos trabalhos, Pior por Vir, ou enfim, ele tem a famosa frase: tentar de novo, falhar melhor. Durante a guerra, um dos seus livros, What, foi pego porque pensaram que era um código secreto. Então, mais ou menos esse é o cenário que a gente tem. E hoje eu vou receber, então, a Ana Helena, a Larissa e o Felipe. E vamos começar, assim, você se apresentando rapidamente, só para o pessoal conhecer vocês. Ana. Oi, gente. Eu sou pesquisadora da obra de Samuel Beckett, sou tradutora de uma parte importante da obra de Beckett, que é a obra em prosa. O Beckett escreveu em vários gêneros, ele escreveu para teatro, ele escreveu para o rádio, ele escreveu para televisão, algumas peças, e ele escreveu também prosa, tanto textos mais longos, ainda considerados romances, que poderiam ser classificados como romances, quanto depois textos mais curtos que ficaram um pouco inclassificáveis, né? Então, ele é um escritor de uma obra bastante extensa e bastante variada, com várias fases que a gente vai falar aqui aos pouquinhos, e inclusive falar dessa passagem dele de escrever, porque ele começou escrevendo em inglês, a língua materna dele, passou a escrever em francês, viveu a vida adulta dele, a maior parte da vida dele na França, em Paris. Ana, eu vou te pedir para parar um pouquinho para a gente apresentar os outros, depois a gente volta, tá? Isso, é porque você tinha falado de falar biografia, eu, em vez de me apresentar, já fui apresentando biografia, apresentando tudo. É ótimo. Desculpa, gente, tá bom. Vamos lá. Assim, tem que ser um fragmento. Larissa, por favor. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com colegas que eu leio, assisto e acompanho de alguma forma, né? Eu sou a Larissa, eu trabalhei com o Beckett, na verdade eu trabalhei com ele desde a graduação, com iniciação científica, e depois fui fazer mestrado. No mestrado eu traduzi o Not I, do Samuel Beckett, uma tradução comentada. A professora Helena fez parte da minha banca de qualificação. E continuei trabalhando com Beckett no doutorado, e eu traduzi 3 peças para a rádio dele. E eu, enfim, sou professora de língua inglesa, língua portuguesa, atuo como professora, né, nos dias de hoje. E eu adoro a obra de Beckett, então está sendo um prazer muito grande estar aqui para conversar com pessoas tão bacanas a respeito da obra dele. Felipe? Boa noite a todos, né? Queria agradecer primeiro o convite do Afonso para esse bate-papo maravilhoso, né? Eu sou Felipe de Souza, assim, rapidamente, minha formação se deu no Departamento de Artes Cênicas, né, da ECA, onde eu tive meu primeiro contato com a obra de Beckett, ainda como aluno do Luiz Fernando Ramos, e onde eu tive o prazer de participar de 2 encenações, já nas etapas finais da graduação, a primeira de Footfalls, né, e a segunda de A Última Gravação de Crap. E, quer dizer, depois da graduação, continuei me envolvendo com a obra do Beckett, sou muito apaixonado,
Acho que todos nós somos suspeitos, né, para falar do amor, né, que a gente tem, do apreço que a gente tem pelo Beckett. E em 2013 ingressei no mestrado com a professora Beth Bright, onde eu fiz um estudo sobre as peças da primeira fase, né, do Beckett, e em especial a última gravação de Crap, tendo como esteio também a tradução que eu havia feito da peça para a encenação de 1999, né? A tradução foi revista e foi também, como no trabalho da Larissa, comentada, né, detalhadamente na análise. Essa análise foi publicada posteriormente num periódico dedicado aos estudos bakhtinianos, né? E de 2016 para cá, faço doutorado na USP, né, na teoria literária, com o professor Dr. Fábio de Souza Andrade, estudando agora as peças tardias do Beckett, né, de Notai até Watchware, né, quer dizer, 1970 até 83. Também estou traduzindo algumas das peças, né, praticamente todas, já tenho traduções, né, na etapa final do doutorado, já fizemos de Footfalls, de O Rain Pronto, de Rockabye, de Notai, e agora estamos trabalhando num texto extremamente complexo, vertiginoso, né, da Ana Helena, que é a tradutora, né, entre nós aqui oficial de Beckett, né, experimentada, sabe disso acho que melhor do que eu, o nosso A Piece of Monologue, né, que é um texto que tem muitos ecos da prosa, né, extremamente assustador, uma vez que o próprio Beckett dizia da impossibilidade dele de verter essa peça para o francês, das simplificações que ele teve que fazer. O foco do meu... Felipe, vamos parar por aí um pouquinho, para a gente ir encaminhando, né? Depois a gente vai falar com detalhes, tá? Desculpa. Não, a gente é apaixonado, né? É só porque para ter vários atos, né? Senão a gente fala tudo no primeiro ato. Claro, com certeza. Então, agora sim, Ana, eu queria te perguntar, primeiro assim, quem é esse personagem mesmo, né? Família, origem, nasceu na Irlanda, que país é esse? Ele nasceu em 1906 e morreu em 89, ou seja, ele atravessou o século, né? Quem é esse personagem, a vida dele? Então, é interessante, eu vou falar assim, mais desse início, né, do Beckett. O Beckett era de uma família de classe média alta, uma família protestante na Irlanda católica, né? Ele teve uma educação formal assim muito boa e logo foi estudar. Ele foi estudar letras, ele foi estudar francês e italiano, né? E no Trinity College em Dublin. E daí ele foi leitor de inglês na França, muito jovem, né? E então o Beckett, ele logo pôs um pezinho na França. Quando ele pôs esse pezinho na França, ele conheceu o Joyce pessoalmente, e isso teve uma grande influência, sobretudo nos primeiros textos de Beckett, que são os textos escritos em inglês, né? Ele volta para a Irlanda, ele começa a ensinar francês, literatura francesa no Trinity College, mas ele deixa esse emprego de professor universitário e ele volta para Paris e ele quer mesmo seguir uma carreira como escritor, né? Então, ele vai escrever o primeiro romance dele, um livro de contos, depois um outro romance em inglês, depois já vem a guerra. Na guerra ele ainda escreve em inglês e depois da guerra que ele vai começar a escrever em francês. Aí a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Muito bom, muito obrigado. Bom, agora vocês podem ir comentando aí, porque na verdade o Beckett é mais conhecido, claro, pelo Esperando Godot, que é uma peça. Tem o Molloy e outros, né, que são anti-romances, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra mais adequada. Depois tem trabalhos como Companhia, que estão no manicômio do crânio, como se diz, né, que é uma espécie de diálogo experimental. Inclusive, eu acho que o Beckett e Deus são os únicos que são várias pessoas, né?
E ele tem muito humor, mas ao mesmo tempo ele trabalha com a questão da impotência. Ele, como disse a Ana, ele está em vários gêneros, né? E várias fases. Eu queria que vocês comentassem, assim, mais ou menos 3 fases, a gente pode dizer que ele tem, Ana? Pois é, depende muito, mas basicamente nós temos essa fase inicial dos livros em inglês, e aí tem essa virada que é maravilhosa de comentar, porque é justamente depois da guerra, que é um grande acontecimento mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, depois da guerra, na qual o Beckett ele se engaja na resistência francesa, ele tem que fugir, a célula onde ele trabalhava na resistência francesa é descoberta, ele tem que fugir de Paris, ele se refugia no interior da França, é ali que ele escreve o romance dele chamado What, ainda em inglês, e quando a guerra termina, que ele consegue voltar a Paris, ele começa a escrever em francês. E aí ele diz o seguinte, que é ele dá algumas declarações curiosas sobre essa troca de língua, e uma delas é que ele queria se empobrecer depois da guerra, né? Que ele queria, de alguma maneira, tratar de um certo empobrecimento lidar com um certo empobrecimento da linguagem, porque ele estava começando a escrever sobre exatamente essa coisa da falha, da ignorância, do não saber. E isso é muito interessante agora para a gente, né? Porque a gente está passando por uma fase, e aí eu vou até perguntar o que é que a Larissa e o Felipe acham também disso. A gente está passando por uma fase que é uma fase assim de várias incógnitas, de não saber, onde a gente não sabe, onde a gente tem essa angústia da espera, né? De esperar. Nós estamos esperando pela vacina, nós estamos esperando o fim da pandemia, nós estamos assim numa solidão imposta, que é uma solidão que está muito presente nos personagens beckettianos. Os personagens beckettianos são muito solitários, né? E aí eu vou dar um ganchinho aqui para o Felipe, porque é justamente quando ele começa a escrever em francês, o Beckett começa a escrever prosa. Ele começa a escrever as novelas, né? O Expulso, o Calmante e outras, e a trilogia romanesca, Molloy, Malone Morre e o Inominável. Só que quando ele está escrevendo já o Inominável, que é o terceiro livro da trilogia, ele está lidando com questões muito difíceis na prosa, e no meio dessa escrita ele começa a escrever Esperando Godot, que é a peça mais famosa dele, e ele começa a escrever, e ele escreve também essa peça em francês. Então, eu vou passar a bola aqui para o Felipe, para ele falar um pouquinho do Esperando Godot e dessa temática, né, da espera que a gente está agora vivenciando na carne. Assim. Muito bom, Ana. Difícil falar do Esperando Godot, né, Ana? Acho que sempre é uma peça ímpar, né, sui generis na história da dramaturgia. Eu acho que Você pode dar uma sinopse, Felipe. Ah, sim, claro. O Godot, acho que talvez muitos que estejam nos assistindo não conhecem, né, o texto, né, de Esperando Godot. Se tratam basicamente de duas figuras, dois mendigos ou vagabundos naquela concepção um pouco chapliniana, né, do vagabundo. São duas pessoas que estão numa estrada, em algum lugar. O Beckett não precisa qual seria esse lugar, qual seria o tempo em que eles estão, há quanto tempo eles permanecem naquele local, e nem quais desdobramentos possíveis poderiam ocorrer a partir da situação dramática original,
que é justamente essas duas pessoas nesse lugar, nessa estrada deserta, com uma árvore morta, né, durante o primeiro ato. Isso é bem importante, bem interessante, né? E ao longo da peça, em um dado momento, surgem duas figuras bem enigmáticas, né? Pozzo e Lucky, e essas figuras vão travar uma série de diálogos e relações com os dois personagens à espera desse Godot, que nós não sabemos quem é ao certo, né? O Beckett gostava de responder as perguntas, né? De se Godot seria uma brincadeira com God e algo do tipo. E o Beckett, a Ana Helena me corrija, a Larissa também, se eu estiver errado, em vida, ele jamais pontuou, né, não só no caso do Godot, mas também em outras peças, né, acredito que na prosa também, que quem era esse sujeito, quem era esse Godot. Né? O que a gente sabe é que em um dado momento, se não me engano, no segundo ato, surge um menino, né, e a esse menino eles perguntam se o Godot virá. E o menino, de uma forma ainda mais enigmática, diz que o Godot virá sim. E aí essa espera se mantém e a peça se encerra de uma forma circular, né, como muitas obras do Beckett, como se, ao final de todo esse ritual, a gente poderia dizer, tudo isso seria reiniciado. Né? O Fim de Partida, que é a peça que ele escreve, pegando o gancho da Ana Helena, nesse período de confinamento no quarto, né, traz um pouco esse jogo também, né, dessa indeterminação do local. O Ham e Clovis estão num abrigo, também dialoga muito, como a Ana Helena disse muito bem, com esse tempo em que nós estamos, né, à espera do término dessas incertezas, e essas incertezas não se acabam, não se interrompem até o final da peça. E na cena final de Fim de Partida, o Clove ameaça ir embora, ele não chega efetivamente a ir embora, e, ao que nos parece, tudo seria possível de se reiniciar como num jogo. Né? Então, essa fase, que a gente poderia chamar de fase inicial da dramaturgia beckettiana, ela traz características, né, que dialogam entre algumas obras, né, Esperando Godot, Fim de Partida, a última gravação de Crap, entre si, e que vão ser um pouco diversas das características que nós veremos mais adiante, à medida em que o drama beckettiano se radicaliza e o Beckett vai cada vez mais buscar textos muito mais sucintos, enxutos, né, e com o que ele chamava, inclusive, o que ele disse numa entrevista, com um poder de arranhar, né, entre aspas, cada vez maior, né. Então, enfim, eu devolvo a bola para vocês agora, para senão a gente... Vamos chamar a Larissa, obrigado, Felipe. Para falar com a Larissa ficou a parte mais fácil, né? Falar dessa parte, será que a gente pode, junto, construindo? Também há esse ceticismo com relação à linguagem, também na parte final, ele falava em unword, né? Ou seja, o que será que tem atrás da palavra, além da palavra? E você, por exemplo, em Company, alguém diz, né? Ele ouve uma voz, são várias vozes. Larissa, você pode contextualizar assim rapidamente, mais ou menos, que experimentalismo é esse, que fase seria essa? Pode pedir ajuda para os coleguinhas. Pois é, eu acho que talvez eu peça ajuda para os universitários aqui. O que eu traduzi, né, na verdade, Not I, que eu acho que vai se encaminhando para esse experimentalismo, né? E realmente é uma coisa de até foi entre algumas coisas que eu trabalhei na minha tese, um pouco dessa coisa de desmembrar mais fisicamente as personagens, né? No caso de Not I, a gente tem uma boca. Depois, né, quando eu for trabalhar, eu trabalhei com as peças para rádio dele, então a gente tem essa dissociação. Só um pouquinho, Larissa, só para as pessoas visualizarem, não é que só tem uma boca, né? É tudo escuro. Não. Tem a boca, mas tem também o auditor, enfim, né? Que é essa personagem que está toda coberta, e aí tem esses movimentos determinados na peça, né? Mas a gente tem essa fragmentação do corpo, e isso também vai acontecer
né, adiante na obra dele, e eu falo, né, especificamente das peças para rádio que eu trabalhei, e aí a gente tem mais do que essa associação desses elementos, desses órgãos do corpo, você tem das vozes, então você tem uma voz que uma pessoa, são palavras, você tem uma outra parte que é uma música, você tem um condutor, e que de alguma forma eles podem estar todos interagindo dentro de talvez de um cérebro, não sabemos, né? Enfim, então ele tem um pouco isso, pelo menos, né, no que eu entendo, essa fase, ela vai lidar de uma forma, a escrita dele vai ficar mais concisa, digamos assim, mais, de alguma forma, na minha opinião, quase talhada mesmo, são escritos de uma forma difícil, eu não sei se eu consigo me fazer entender. Enfim, eu não sei se vocês querem complementar, Felipe, Ana. Bom, assim, num primeiro momento tá bom. Eu acho, Larissa, que você até pode emendar aí, né? Eu sei que seu trabalho tem muito a ver com som, você se interessou muito pela questão do som em Beckett, da música, né? Que pode ter uma influência até do Schopenhauer. Queria que você contasse como que você chegou, primeiro assim, como é a peça fisicamente, né? Em termos de palco, como se dá essa peça, que é diferente, né? Como você chegou nesse trabalho? Parece que vocês encenaram, foi isso? Você está falando do Not I ou Not das I. peças para rádio? Então, o Not I a gente não conseguiu encenar. Ele foi. Eu trabalhei com o Not I no mestrado, com a tradução da peça, né? E, na verdade, foi uma sugestão da minha orientadora, a professora Dirce, e foi uma sugestão muito bem-vinda, porque a princípio eu ia trabalhar com as cartas do Beckett, mas ela percebeu que eu estava relativamente desconfortável, e aí sugeriu de mudar para a peça, e foi realmente fantástico, assim, foi uma descoberta para trabalhar com texto de teatro, né, que eu não tinha traduzido texto de teatro, então tem toda essa questão do texto que vai para a cena, né, e a gente foi conversando sobre isso durante as orientações, mas a gente acabou não tendo tempo de montar a peça. O mestrado é muito rápido, né, a gente tem um ano para cumprir as disciplinas, e aí tem qualificação, são uma série de etapas que a gente precisa cumprir, então eu acabei não conseguindo montar a peça. E depois, no doutorado, eu trabalhei com as três peças dele, e aí a gente conseguiu fazer a gravação, né? A gente fez um projeto de extensão, a professora Dirce e eu, a gente reuniu os alunos das artes cênicas da UFSC, alguns, né? E, inclusive, foi uma experiência sensacional, porque, embora eu seja uma grande apreciadora, eu não sou formada em artes cênicas, eu não tenho muita experiência com isso, então ter contato com os alunos das artes cênicas, a gente discutia as questões de texto, foi uma experiência sensacional, assim, única. E a gente conseguiu gravar, a gente discutia muitos textos, a gente se reunia e conseguimos fazer as gravações, né? Só que, enfim, né, falando um pouquinho do projeto, a gente acabou não conseguindo enfim, a gente acabou não conseguindo publicar essas gravações porque ainda precisava da parte de música, e a parte da música é uma outra parte, né, que eu ia precisar, de alguma forma, ou fazer um arranjo em cima daquelas partituras, e aí não tinha músicos. Eu tenho um contato de um colega que está fazendo, mas ainda não terminou, então isso aí é um projeto que ainda vai continuar. Eu trabalhei no doutorado com essa parte da música, então, mais, né? Aliás, das peças para rádio, né? Vamos chegar nas peças da rádio daqui a pouquinho. Eu só queria que você descrevesse mesmo o Not I, que questões ele traz, porque você também fez um comentário, né? Quais são as questões que você sentiu nessa peça? Posso dizer uma coisa? Diga, claro. Ana. Então, talvez até para facilitar para Larissa e para a nossa conversa aqui, eu acho que é bem importante a gente acentuar que Beckett, ele, como eu disse, ele escreveu em vários gêneros, né? Prosa, teatro, para televisão, até um filme, né? Não vamos esquecer do filme. E ele era um experimentador com formas e um criador
de novas formas. Eu tô deixando essa deixa porque Not I é uma coisa muito revolucionária. E eu estava vendo o comentário acho que é o Sérgio que está nos assistindo, e ele falou, esperando nós estamos sempre, né? Verdade, mas quando Beckett escreve Esperando Godot, e ele estreia, Esperando Godot estreia em 1953, né? A espera como um tema de uma peça de teatro, você colocar os personagens no palco sem fazer nada, né? Sem nenhuma ação dramática importante, que o tema central é exatamente essa espera, você colocar essa espera em primeiro plano é uma coisa extremamente inovadora, né? Então, e essa inovação, como o Afonso disse, né, o Beckett cria durante tanto tempo, né, e essa inovação, ele continua, porque Not I, e aí a Larissa vai contar como é que é Not I, cenicamente falando, já é uma peça de quando, Larissa? 70, eu acho que ele escreveu em 72 e ela foi montada em 73, é uma coisa assim, se não me engano. Uhum. Acho que é isso. Então, a peça... Fala, Felipe. Eu queria só fazer uma complementação para o que a Ana Helena disse, que é muito importante, para a gente ter uma ideia do ato revolucionário que essa concepção do Godot representou. Ao longo da história do teatro, desde o teatro grego, nós temos, dentro daquelas concepções aristotélicas, né, das unidades, unidade de tempo, unidade de lugar, unidade de ação. Ao longo da história do teatro, até o século XX, diversos dramaturgos haviam conseguido romper com as unidades de tempo e de lugar. A de lugar a mais simples delas, ao meu ver, porque era aquela unidade que, basicamente, a grosso modo, seria que uma peça teria como uma tragédia grega de se passar num único local, né? Esperando Godot respeita isso. Mas o Godot, ele rompe com essa unidade de ação que a Ana Helena colocou. E isso é absolutamente revolucionário. Nenhum dramaturgo havia conseguido romper com a ação numa peça de teatro. Não é? Nós tínhamos alguns textos que mencionavam a questão da inação. O próprio teatro existencialista, enfim, mas nada como Esperando Godot. Então, eu acho que isso que a Ana colocou é o mais importante, talvez, a ser dito da importância do Godot. Né? Não, e a questão há um personagem, né? Há um eu, né? O eu que faz ação, né? E aí, Larissa, quando não tem eu? Então, a peça assim, ela é extremamente complexa e intensa, né? Eu acho que quando eu tive que traduzir, então ficava, existe uma história por trás, não existe uma história, a história é essa boca, né, contando alguma coisa e se negando o tempo todo. Então, acho que até a professora Helena, durante a minha qualificação, conversou bastante comigo sobre isso, sobre essa história que estava sendo contada, mas enfim, estou me adiantando. Basicamente, a gente tem essa peça, a gente tem uma boca, cenicamente, né, foi descrito ela, é uma boca, o foco é apenas nessa boca, e você tem uma segunda figura, que é chamada de auditor, que ela está coberta da cabeça aos pés, e há determinados momentos que ela faz movimentos, né? Então, esses movimentos são marcados, né? Então, eles vão diminuindo, eles começam sendo mais altos, depois vão ficando cada vez mais... o gestual vai diminuindo, né? Vai ficando menos intenso, digamos assim. E aí a gente tem essa boca que está falando sem parar. E ela está contando, não dá para entender direito, a princípio... ela começa contando meio que uma história que parece que não tem nem começo, nem meio, nem fim, e a gente tem essa... Depois, né, a gente vai conseguindo desvelar esse texto e vai vendo que é uma pessoa que vai... Ela está contando a história de uma mulher que, de repente, depois de tanto tempo sem falar, ela começa a falar e aí não consegue parar de falar, e
isso, né, a gente também tem todo, não estou nem falando do trabalho todo de linguagem que o Beckett faz, né, com as repetições das frases, né, que geram aqueles ecos. A gente tem... Então, isso tá pelo texto todo, né? O que me chama muito a atenção nessa peça é justamente... Claro, a parte textual ela é importante, mas a maneira como ela é colocada ali, ela envolve muito, e ela dá esse sentimento de urgência, de que aquilo precisa... Alguma coisa precisa acontecer, e que está para acontecer, e que alguém está tentando contar alguma coisa, e você está tentando entender. Enfim, eu mais ou menos, não sei se eu consigo descrever muito bem, mas é isso que eu sinto, que eu senti quando eu estava traduzindo a peça, essa necessidade de contar alguma coisa, mas sem de fato conseguir com as ferramentas que a gente tem ali. Enfim, não sei se consegui descrever bem. Não, muito legal, muito bom. Vamos, Felipe, falar um pouquinho, então, do seu envolvimento com o Crap, que é legendário, que vem, né, da sua formação como ator. Queria que você contasse um pouquinho, assim, como você, como ator, descobriu um texto de Beckett e os desafios, porque vamos resumir que tem um gravador, né, tem uma voz gravada nessa peça. Como que é isso? Falar de Crap para mim é um prazer gigantesco. Acho que a Ana conhece bem, né, a minha obsessão pelo texto, né? A gente conversou um pouquinho e assim, eu tive um contato com o Beckett muito inusitado, né? A primeira vez que eu li Beckett, eu tinha acabado de entrar, um pouco antes de eu entrar nas artes cênicas, lendo Esperando Godot em um hospital, né? Então o impacto daquilo já foi muito, muito feliz, né? Naquele meu começo de trajetória. E na medida que a minha formação foi avançando, eu já tinha um conhecimento do que a gente chama de teatro do absurdo, né? Embora Beckett, Arrabal, a maior parte dos dramaturgos que não era um movimento propriamente dito, não gostassem do rótulo, né? Mas eu já tinha algum envolvimento de leituras e de gosto pessoal por Ionesco, por Arrabal, e aos poucos eu fui conhecendo as peças do Beckett. Quando eu tomo contato com o Crap, não existia uma tradução nacional, né? Não só uma tradução de qualidade publicada, como uma tradução livre, algo que nós poderemos, como atores e diretores, né, termos contato. E aí eu encontrei uma tradução portuguesa, que eu acho que talvez todos vocês conheçam, da editora Arcádia. É uma tradução feita num livrinho chamado Teatro de Samuel Beckett, que, se eu não me engano, eu estou Esperando Godot, Fim de Partida e a última gravação de Crap. Mas, lendo o texto, e aí eu acho que tem uma coisa importante para ser dita do meu envolvimento com a tradução, que é um envolvimento diverso, né, tanto da Ana Helena, como imagino também da Larissa. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, tudo bem, que parou aqui um pouquinho. Eu sou uma pessoa que vem da cena, né? A minha formação foi como ator e diretor no CAC, na ECA, e eu tive um contato com essa tradução portuguesa, e ao lê-la em ensaios dramáticos, a gente percebeu que ela era, por muitos motivos, em muitos momentos, praticamente indizível em cena. Para o Brasil, para a nossa prosódia, enfim, pouco a pouco eu fui descobrindo que aquilo não era só uma questão da própria tradução. Eu fui buscar o original em inglês, né? Eu tinha fluência relativa no idioma, me arrisquei a ler o original para perceber se aquelas sensações eram importantes ou não, se eu deveria avançar no trabalho com aquela tradução. E aí foi o meu primeiro contato com essa coisa do bilinguismo do Beckett, né? Das traduções dos dois originais. Mas naquela altura nem imaginávamos tudo isso. Nós percebemos que ela era muito diferente do original em inglês. E, obviamente, a sensação que eu tive com o original em inglês era de um texto muito mais factível em cena. E aí, com o acompanhamento do Luiz Fernando Ramos e do Armando Sérgio, que era o titular de interpretação da ECA, nosso orientador, eu resolvi me aventurar na tradução com todos os receios que vocês podem imaginar que isso traria para um menino se formando, né, com 20 e tantos anos na ECA. E o trabalho perdurou por mais de um ano de tradução. Eu realmente não sabia aonde eu estava me metendo, né, e foi um trabalho extremamente árduo
extremamente doloroso e, ao mesmo tempo, prazeroso, né, de poder verter cada palavra de uma forma que se aproximasse mais da nossa prosódia, aqui, do nosso português brasileiro, né. Anos depois, eu fui entender que aquelas diferenças que me incomodavam no texto português vinham de uma versão do francês. Aquela tradução se baseou no original em francês do Beckett. E existem diferenças, né? Eu não sou um especialista como a Ana em ambas as versões, de forma nenhuma. Eu posso falar apenas do inglês. Mas, enfim, finalizamos a tradução e fomos para os ensaios. O processo todo, Afonso, levou cerca de 3 anos, né? Então, nós tivemos a sorte de ter uma liberdade no Departamento de Artes Cênicas muito grande, especialmente pelo apoio do Armando, né? E a verba que nós tínhamos para a produção, então, enfim, fizemos uma primeira produção. E a Ana, sua esposa, também esteve envolvida? Assim, esse projeto, na verdade, era um projeto de uma disciplina chamada PT2, de direção teatral. A Ana fazia essa disciplina, ela estava se formando, e ela queria fazer comigo um trabalho. E naquela altura, no meu último ano, eu já estava começando a parar, vamos dizer assim, de atuar. Eu estava muito interessado em direção teatral, tinha feito uma encenação do Balcão, do Jean Genet, que havia tido um impacto muito bacana na ECA, e o Vendramini, que era o chefe do departamento, da área de direção na época, me sugeriu, inclusive, minha transferência para a área de direção, que não ocorreu, enfim, e eu estava me desligando da atuação, o meu interesse era muito maior em teoria e direção naquele momento. E a Ana me convenceu a participar do projeto. A Ana é uma diretora sensacional, né, corajosíssima, e eu falei para ela, olha, Ana, de novo, sem ter aquela noção real de onde eu estava me metendo. Eu falei, olha, Ana, eu só topo fazer se for a última gravação de Crap do Beckett. E ela falou, bom, mas a gente não tem uma tradução, né? E você não gosta da tradução portuguesa, então o que fazer? Então foi através desse convite da Ana, da aceitação do Armando para ser o nosso orientador final, desse empenho do departamento, né, que nos forneceu o teatro laboratório, as salas de ensaio por esses 3 anos, mais tarde o departamento, na radicalização do processo de ensaios, eu eventualmente parei de ensaiar na ECA e trouxe os ensaios para casa. Uma coisa que na época me assustava, nos assustava muito, porque nós nos sentíamos fazendo alguma coisa, a palavra não é subversiva, mas uma coisa diversa da prática normal, comum, que nós temos no Departamento de Artes Cênicas, de ensaiar lá, de abrir os ensaios, de apresentar, e a temporada ao final. Felipe, assim como eu fiz com a Larissa, eu vou ser um pouco antipático, porque talvez esteja pessoas que estão nos assistindo, que eu queria que você explicasse um pouquinho a cena, como que se dá esses equipamentos todos. O Crap, basicamente, é uma peça, eu diria um pouco, ela tem algumas armadilhas, né, para o nosso entendimento, para a representação. A princípio é um monólogo. Existe um personagem, um velho solitário de 69 anos em cena, ele está em cena do início do espetáculo ao final, ele não sai de cena praticamente, isso já traz uma dificuldade muito grande para o intérprete, né, e para a plateia também, para a concentração do público, é uma peça muito cansativa, muito intensa, e ele, na verdade, o que ao primeiro momento nós entendemos como um monólogo, isso é uma coisa que eu defendi no meu mestrado, a gente percebe que não se trata de um monólogo na acepção comum da palavra, se trata de um monólogo, como eu chamei, dialógico, uma vez que ele estabelece diálogos, e aí eu vou falar já por que eu chamo isso de diálogo, com gravações antigas, não é, pregressas, de todos os anos pregressos, anos anteriores da vida dele, que ele registra na efeméride do aniversário anual dele. Então ele tem caixas em cima da mesa com tapes, né, do aniversário de 29, 30, 31, até os 69 anos. E aí começam essas situações que eu chamei de pequenas armadilhas, né, que exigem muito do entendimento do leitor ou do espectador. Ele, a princípio, está dialogando com uma gravação dele aos 39 anos. Né? E por que eu digo diálogo? Porque ele é afetado pela gravação.
as coisas que ele está refletindo, o momento em que ele está na trajetória dele aos 69 anos, né? O Stanley Gontarski e o James Lawson pontuam essa questão de que é um outro crap, né? Que se trata sempre de um outro. E esse outro crap de 69 anos não se interessa mais por muito do que o Kravitz de 39 anos se interessava. Por exemplo, pela meta principal do personagem de escrever o seu opus magnum, a sua obra-prima, né? Ele abre mão do amor, ele abre mão dos relacionamentos, ele se tranca nesse sótão, nessa toca, né? E lá ele busca, na solidão, a execução dessa obra-prima, o que nos ecoa muito o período que a Ana mencionou agora há pouco, do confinamento no quarto, o período pós-guerra, né, quando o Beckett se fecha no local onde ele vivia para criar essas obras que ele chamou depois de a obra toda dele, né, a trilogia, o Eleutéria, Esperando Godot e o Começo do Fim de Partida. Felipe, nós vamos avançar um pouquinho para a gente, por causa do tempo, né? Eu não quero passar muito de 1 hora. Muito obrigado. Ana, já que o Felipe citou aí, né, a trilogia, queria que você falasse então, finalmente, momento esperado, né, sobre traduzir Beckett, né? Você traduziu, pelo menos que eu me lembro, Molloy, Malone morre, O Inominável, que só por isso você deveria ganhar uma medalha, uma estátua, né? Mas tem um livro também que eu gosto muito, que eu acho assim um desafio muito grande, que é o Como é um livro de 61, e se você também pudesse comentar um pouco sobre ele, só para o pessoal ter uma ideia da materialidade do livro, são várias frases, né? A Ana vai em blocos, não sei, a Ana vai explicar, mas começa assim: como era, eu cito antes de fim, como é, 3 partes, eu digo como ouço. Inclusive, parece que você teve problema com a editora, né? Porque eles não acreditavam muito na sua pontuação. Então, bom, deixa eu falar um pouquinho dessa questão da trilogia, que é muito famosa, a trilogia do pós-guerra, de Beckett. São 3 livros, Molloy, aí eu estou até com os livros aqui, porque é bom mostrar, né, para o pessoal. Ó, esse é o Molloy, aqui, aí depois ele escreve Malone morre, e depois ele escreve O Inominável, tudo nessa mesma época do pós-guerra, tudo em francês, né? Tudo isso em francês, e esses livros são recebidos assim, eles causam um impacto muito grande, e eles vão ser recebidos também muito em função da peça, porque o Esperando Godot, que é da mesma época dessa trilogia, faz muito sucesso, vira uma peça cult, todo mundo vai assistir, nem que seja para falar mal, né? Nem que seja para falar mal da peça, que não acontece nada naquela peça e tudo. Então, é bastante interessante que a peça, que Beckett diz que foi escrever a peça porque ele estava se sentindo um pouco sufocado com a escrita dos romances, e não exatamente sufocado, mas ele estava um pouco perdido com a amplitude do que ele estava fazendo nos romances, né? E aí ele fica famoso por causa da peça, né? Mas ele escreve umas outras coisas, escreve uns textos curtos, e depois disso ele tem um certo bloqueio, uma certa dificuldade de continuar escrevendo, né? Você vê, O Inominável ele termina em 51, como é, né? É de 61, são 10 anos. Né? Houve textos aí nesse intervalo, houve sobretudo os textos para nada, que foi depois do Inominável. Mas Beckett está com muita dificuldade de escrever uma outra coisa mais longa. E a outra coisa mais longa que ele vem a escrever é Como é, né? E esse trecho que você leu, que é o início
é uma coisa assim muito clássica no Como É, porque é uma invocação, né? É como se fosse uma invocação às musas, né? Porque ele fala assim, como era, eu cito, antes de Pim, com Pim, depois de Pim, como é, 3 partes, eu o digo como ouço. Quer dizer, ele tá dando aí, nesse início, é como se ele estivesse fazendo um resumo do que ele vai fazer, né? E citando o que ele vai fazer. O Pim é a personagem de Como É. E Como É dividido em 3 partes. Antes do narrador encontrar Pim, antes de Pim, com Pim, que é a parte do meio, quando tem o encontro com esse Pim, e depois de Pim, quando Pim o abandona, né? Então é muito interessante, e ele diz 3 partes, como era, antes de Pim, com Pim, depois de Pim, 3 partes, eu digo como eu ouço. Então é como se ele tivesse diretamente inspirado por uma voz. É muito interessante porque a gente pensa assim, Beckett é um escritor tão variado e ao mesmo tempo tão fiel aos seus próprios temas, tão fiel a, por exemplo, essa questão da voz em Krapp, né? O Krapp gravava, quer dizer, o personagem tinha um ritual de gravar como tinha sido o ano dele no aniversário dele. E aí ele passa a dialogar com o seu eu anterior, né? Através da voz. Not I, uma peça completamente diferente, uma peça curta, a voz, né? A peça, quer dizer, o que é que o espectador visualiza? Um palco todo escuro e uma boca falando, né? Só a boca iluminada falando. E esse ouvinte, né, esse auditor ali do lado, só mexendo os braços, mas a ação é essa boca falando, né? De novo, a voz, né? É muito interessante isso, porque está presente, ele faz uma presentificação da voz nos próprios textos em prosa. Muito bom, muito obrigado. Bom, de voz vamos então para a rádio, né? Já que a Larissa trabalhou bastante esse tema, queria te perguntar assim, como ele foi parar no rádio, por que você acha que ele se interessou por rádio, enfim, e a diferença entre essas peças, né? Cascando, Words and Music, Palavras e Música, Embers, por favor. Então, eu, na verdade, fui começar a descobrir um pouco essa parte, porque quando eu fui trabalhar com a tese, a gente vai traçando um caminho, né? Eu sempre acho assim, a gente começa o doutorado com um projeto e parece que ele vai tomando vida própria, e aí ele vai se encaminhando, e eu acho que uma das partes mais divertidas para mim foi justamente trabalhar com essa questão do rádio e descobrir algumas coisas que eu não conhecia. Uma delas é que o Beckett, né, o Esperando Godot, antes dele estrear, o Beckett deu uma entrevista para uma rádio, eu não vou lembrar qual é o nome, acho que é RTF, não, RFI. E ele deu uma entrevista falando sobre a peça e ele leu trechos da peça do Esperando Godot antes da apresentação dela. E, na verdade, assim, como muito bem a Ana Helena falou, e, enfim, o Felipe também abordou em alguns pontos, eu até tenho perguntas para vocês a respeito disso, ele tem o Beckett tem esse não é fascínio, mas enfim, ele vai trabalhar muito com essa questão da voz, a performatividade da voz, e isso de alguma forma vai levar ele ao rádio. Então você tem, ele escreve algumas peças que são comissionadas pela BBC, e a gente pode falar também, talvez não abordar diretamente essa questão, porque é muito longa, mas através de um programa chamado Third Program, que era um programa da BBC, que era voltado para o que eles chamavam de arte de vanguarda e alta cultura, e que
foi assim muito, muito bom para a divulgação do Beckett na Inglaterra, esse programa, né? E ele participou várias vezes, então houveram adaptações de Esperando Godot, inclusive foi acho que mais demorou para ser adaptada para o rádio. Teve também De Fim de Partida, e aí ele teve que sofrer ele sofreu uma série de problemas, porque tinha uma questão de censura, porque não podia usar a palavra, enfim, de alguma forma se referir a Deus de uma maneira pejorativa, e ele tinha que tirar, e ele não queria tirar isso da peça para adaptação, então ele teve essas adaptações, né, que foram para a rádio, mas ele também escreveu peças, como eu comentei, até comissionadas pela BBC, para serem montadas, enfim, gravadas, né? E a primeira delas, se não me engano, é All That Fall. Só que, enfim, eu acabei não trabalhando muito com ela, ela é uma peça excelente, assim. Eu até diria que se a gente fosse pensar naquelas fases que a gente, né, pensava do Beckett, da pessoa, da personagem que está composta, ali você tem uma história que tem um começo, um meio e um fim. Isso depois, de alguma forma, vai sendo, como é que eu vou dizer, desmembrado, né, durante essa obra para a rádio dele também. E, enfim, ele vai chegar nessa obra chamada Embers, que eu traduzi para o Borralho, e ela é uma obra que, claro, todas as obras para rádio, de alguma forma, vão focar muito nessa questão um pouco fantasmagórica da voz, mas também da atenção plena que o ouvinte tem que ter quando ele está escutando alguma coisa no rádio. Né? Então, quando você está... geralmente o rádio a gente usa quando a gente está, sei lá, escutando a Voz do Brasil, então às vezes você deixa de fundo, não está prestando muita atenção, mas quando vem alguma notícia, você tem que meio que se desligar do que está acontecendo do lado de fora e focar naquela voz que está te dando aquela informação. E, enfim, o rádio tinha uma importância muito grande, inclusive para o Beckett, que fez parte da resistência e tem todo um significado, né? E ele vai voltar para isso, agora eu não vou lembrar, eu acho que a peça de 53, eu acho que é isso, a Embers, né? E ele vai trabalhar, então, essa peça é uma peça, né, começa com... A gente tem 5 personagens, então você tem o Henry, que é um sujeito que está caminhando sobre os cascalhos na praia, e ele começa a lembrar do pai, e aí a gente não sabe se o pai dele morreu ou não, e aí, de repente, a gente... aparece essa outra voz, que é a da esposa dele, e a princípio você pode achar que ela chegou ali para conversar com ele, mas o fato é que a gente não tem muito como saber se ela é uma manifestação, uma memória dele, uma lembrança, se ele está de alguma forma invocando aquela persona, né? E eles estão conversando e você tem diversos flashbacks com a filha dele, a Eddie, e com o professor de música, e o professor de piano, professor de equitação. E a gente tem essas conversas, principalmente dele, a gente tem, nesse primeiro momento, ele lembrando do pai, ele de alguma forma invocando o pai do mar, né, porque ele está olhando o mar, e aí vem essa lembrança, e depois aparece a Ada, eles conversam sobre a relação deles. Só que, paralelo a isso, você tem essa personagem contando uma história de Holloway Bolton, e aí, novamente, não é uma história com começo, meio e fim clássico, então a gente tem essas personagens sentindo, ele está narrando essa história, né, dessas personagens, um está esperando o outro chegar para tomar algum remédio, mas você não entende direito para que é aquele remédio, o que está acontecendo, e isso é intercalado, né, então, e uma das coisas mais interessantes, assim, é porque a gente tem esse barulho do mar, que ele de fato aparece. Só que a gente tem uma coisa muito interessante e que vai justamente, talvez o Felipe possa comentar um pouco sobre isso, porque a gente tem, venho da letras, né? Então eu estou muito acostumada a lidar com o texto escrito. E aí a gente tem, as rúbricas do Beckett elas são muito vagas, né? Então a gente tem essa indicação de mar, a gente tem essa ideia de que existe um mar, mas quando você vai pegar a primeira gravação que ele dirigiu, ele não colocou o som de mar, ele colocou o som de um violino. Então, quando eu fui traduzir a peça, uma das coisas que eu fiz foi eleger uma gravação para pensar em como traduzir a peça. Isso é muito curioso, né? E, enfim, é uma
é uma coisa muito interessante. Eu realmente acho ela é uma das peças mais revolucionárias, na minha opinião, porque você tem toda essa questão do mar, que a princípio é uma coisa que é para acalmar. As pessoas sempre falam, não, porque o mar me acalma, mas aquele mar, ele não acalma, ele é um mar que, de alguma forma, tenta afundar ou puxar o Henry, ele, né, vai se encaminhando para o mar. Então, a gente tem isso, e aí as outras peças, elas também me chamaram a atenção. E eu tenho, assim, eu comecei a querer traduzir essas peças porque eu, de fato, me senti paralisada a primeira vez que eu escutei Cascando. Eu estava voltando da biblioteca, no meio do mestrado, né? Aquela coisa, você está correndo de um lado para outro. Eu estava saindo da biblioteca, coloquei o fone de ouvido para escutar, e aí, de repente, eu percebi que eu estava parada, simplesmente, assim, paralisada, escutando aquilo. E é uma peça sensacional, assim, na verdade, cronologicamente, ela viria depois de Palavras e Música, mas elas são muito semelhantes, porque a gente tem 3 personagens, a gente tem voz nas duas, né? Que na Palavras e Música chama-se Palavras. A gente tem instrumentos, né? Que seria a música. Aliás, a gente tem a voz, a personagem música, que tem essa partitura, enfim, existe toda uma questão mais complexa, né, de lado, e a gente tem nas duas um condutor. Então, esse condutor, aí a gente tem as diferenças, né? A Palavras e Música, você tem você tem palavras, você tem música, que eles também são chamados por Bob e Joe, né? E você tem o Croak, que seria essa pessoa que seria esse maestro, né, que vai indicar quando é que entra um e quando é que entra outro, querendo que os dois atuem de uma maneira conjunta, e em Cascando, elas muito mais se complementam, né? Você não tem uma interação entre essas duas vozes, mas sim você tem esse maestro, o opener, né, que é o abridor, que é quem vai unir as palavras e a música, né, a voz e a música. Então, elas são peças, assim, impactantes, né? E se eu pudesse emendar já a minha pergunta que eu tenho para fazer para a Ana Helena e para o Felipe, vou fazer as duas já, porque daí vocês, enfim, né? Eu queria perguntar para a Ana Helena o seguinte: eu li o Como É em inglês a primeira vez, agora não lembro se eu li ou se eu escutei, mas e eu sei que eu li a sua tradução, de Como Eu tenho ali, tá ali atrás, eu só não vou correndo pegar, porque senão desconecta tudo aqui. Eu li a sua tradução de Como É, e assim, logo que eu tinha entrado no mestrado, e uma coisa que eu fiquei muito impressionada, e justamente foi uma coisa que veio me trazendo para trabalhar com as peças para rádio, é justamente porque, assim, é um texto que não tem uma pontuação, não tem isso de uma forma muito clara, mas isso quando você pega o texto físico na mão. Quando a gente lê ele, eu tenho essa sensação, a gente consegue pontuar. E eu imagino o trabalho que deve ter sido fazer essa escolha, essa escolha de palavras, né? As decisões que você teve que fazer para conseguir trazer esse efeito que, por exemplo, eu tive também quando eu li o texto em inglês. Né? Eu li o seu livro sobre a tradução, né? Do Working Regress, né? Do Beckett. Só que eu queria saber como é que foi realmente esse processo de escolher, né? Como é que foi. E para o Felipe, eu tenho uma pergunta que, enfim, é uma curiosidade muito grande que eu tenho. Quando eu estava trabalhando com o pessoal das artes cênicas no projeto, como eu comentei, eu não sou do palco, então eu realmente tive diversas dificuldades. E eu acabei encontrando na internet algumas coisas de preparação para atores e tal. E, enfim, mas eu queria saber de você que tipo de preparação você acha que um ator precisa ter, ou que um diretor precisa fazer para encenar uma peça do Beckett. E, enfim, até, né, se você pudesse contar até a tua experiência com isso, o que você acha? É isso, gente. Acho que vamos começar pela... Deixa eu falar. Então, Larissa, foi assim. Quando eu resolvi fazer meu doutorado e eu resolvi fazer uma tradução
e eu escolhi Beckett. E aí, a trilogia, ela já era traduzida em português. A minha tradução da trilogia é uma nova tradução, mas já existiam os livros em português, todos três. E como não tinha tradução no Brasil, tinha uma tradução portuguesa. E quando eu li também como eu fiquei encantada. Eu falei, é isso que eu quero traduzir, justamente por esse desafio, né? O texto de como deixa eu só mostrar aqui, para o pessoal ter uma ideia, não dá para ver talvez, mas são blocos de texto, não tem nenhuma pontuação, né? Tudo minúscula, fora o nome do Pym, né, que é o personagem, mas o texto, porque o Beckett ele tinha um poder de oralidade nos textos dele, tanto na prosa quanto para o teatro, e se você lê em voz alta, você pontua o texto naturalmente, digamos assim. Há ambiguidades, há coisas mas elas funcionam tanto de um lado quanto do outro. Então, realmente, foi um grande desafio fazer funcionar tudo isso e de um jeito que levasse o leitor a pontuar e a compreender, porque é um texto totalmente compreensível. E você faz a pontuação e tem uma respiração e tem um ritmo maravilhoso. Realmente é muito bonito o texto. E foi o meu trabalho de doutorado, né? Então eu tive tempo. O Felipe estava dizendo aí que o trabalho de mestrado dele levou 3 anos. A minha tradução de como levou mais ou menos isso, levou uns 3 anos. Foi uma tradução assim muito bem curtida, né? E da qual eu gosto muito, inclusive. E eu fiz a tradução a partir, e esse foi o meu doutorado, a tradução e o estudo sobre a tradução e sobre o bilinguismo, porque eu escolhi fazer a tradução a partir do inglês. E o texto, digamos, original é o francês, que ele escreveu primeiro, né? Ele escreveu o francês em 61 e o inglês em 64. E a minha tradução parte do inglês. E esse foi o meu estudo, né? E assim, você tem razão, mas é um texto belíssimo e é um texto que ele ficou um pouco obscurecido, né? Pela fama e pela atenção da trilogia. A trilogia chama muita atenção. E aí, como ficou um pouco solitário depois da trilogia. Mas é um texto muito, muito bonito. Eu fico muito contente que o Afonso e a Larissa gostem tanto de como porque eu realmente sou muito suspeita para falar de como eu adoro como Olha, que legal. Eu acho é outro livro legal. da Ana. Obrigada. No Google Books vocês podem encontrar como tá? Daí direitos de autor, não sei como é que falem com o Google. E só uma anedota aí que eu ouvi é que parece que o editor não aceitou sua pontuação, né? Porque ele achou que você tinha errado, né? Eles pontuaram seu texto, foi uma coisa assim? Não, na verdade não foi como não. Como eu tive... O editor foi o Samuel Leon, da Iluminuras, ele me deu assim carta branca total, foi maravilhoso. Foi em companhia. Companhia, não é que companhia não tenha... Só que por companhia, o texto de companhia só tem ponto final. Não tem vírgula, né? E aí, de fato, o revisor e o editor resolveram que tinha que colocar umas vírgulas, porque se não colocasse aquelas vírgulas, talvez o leitor não entendesse. E aí foi uma discussão, deu trabalho. Mas aí eu acabei convencendo assim, gente, quando vocês leram para colocar as vírgulas, vocês não sabiam onde as vírgulas iam entrar? Aí eles falaram, sabiam. Então, o leitor também vai saber, né? Não deixa o leitor assim, tão por baixo.
Deixa que o leitor vai saber. Ele é capaz, né, Ana? Ele é capaz. Meu Deus. Felipe, você pode responder da Clarissa, e daí daí já vou te emendar, perguntando quais são as especificidades que você encontrou nessas peças finais e que diferença, né, elas vão ter. Tá bom. A primeira coisa que eu queria dizer também é que eu sou um apaixonado pela tradução da sua, né, Helena, do Como É, e também do Companhia e do O Storage Hall, né, o Pra Frente e o Pior. Eu tive um envolvimento muito intenso com o Storage Hall, foi a única peça, o único texto, não peça, do Beckett que eu tentei encenar e interrompi o processo, dada a dificuldade e complexidade, né. Mas isso é uma outra conversa, né, enfim. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, né, falando disso, da pergunta da Larissa, uma coisa que a Larissa colocou, a questão e a Ana Helena também, do estatuto da voz, né, e dessa constante relação da obra em prosa e da obra em drama, né, na trajetória do Beckett, né. No Teatro Final, que o Afonso agora lançou a pergunta, a gente tem, por exemplo, um drama narrativo, né? Como na prosa final, nós temos também uma prosa dramática, né? Então, essa questão do cruzamento de gêneros vai ser muito importante na obra final, né? E, voltando também para a questão da Larissa, isso se reflete de uma forma muito importante no trabalho do ator e do diretor que se aventure a trabalhar com Beckett nas peças finais. A questão, Larissa, da encenação de um texto de Beckett foi a minha pesquisa, o que me atravessou desde da graduação, pelas dificuldades de trabalhar como ator, como tradutor e diretor, e que me levaram a fazer um trabalho no mestrado, falando, em relação às peças da primeira fase, da trajetória do Beckett de dramaturgo a encenador. O que o levou a se tornar um encenador, como que se deu esse processo, um processo nada linear e bem complexo e muito intenso. Ele foi assistente de direção de alguns dos principais diretores da França, como o Roger Blanc, durante 8 anos, né, até se aventurar em 67 para a sua primeira encenação, que foi o Fim de Partida no Schiller Theater, na Alemanha, em Berlim. E a partir dali o Beckett resolve dirigir algumas das suas principais peças, né. No doutorado eu estou estudando a volta, né, o processo que a gente diria de volta. Como que um dramaturgo da estatura do Beckett, que se torna um encenador importante, inclusive, né, a resposta à Larissa vai um pouco dessa importância, o porquê dessa importância, se torna, volta novamente a escrever dramaturgia com Breath, com Norai, sendo um diretor. Então agora não é mais aquele dramaturgo que está se tornando um encenador. Basta a gente lembrar de uma fala do Beckett sobre o Esperando Godot, em 1979, dizendo que se ele estivesse escrevendo Godot naquele momento, ele escreveria uma peça muito mais enxuta, provavelmente em um ato, né, suprimindo muito do que ele considerava naquela altura como excessos, né, das peças iniciais, da extensão, enfim. Então, assim, o que a gente tem, Larissa, é uma dificuldade. Inclusive, eu lecionei por algum tempo numa escola stanislavskiana aqui em São Paulo, de teatro, né, como diretor de teatro, como professor de teoria, enfim, e há uma resistência muito grande no meio teatral de compreender, isso ao meu ver, que o Beckett ele não é um dramaturgo que se confronta com as linhas mais conhecidas, ou mais importantes, ou mais tradicionais da encenação e da atuação modernas, que a gente poderia dizer, de um lado Stanislavski, de outro lado Brecht, né, que tem metodologias muito diversas, mas a metodologia do Brecht tem uma influência das questões, né, da experimentação do Stanislavski. Mas o Beckett, e isso é uma coisa que eu tenho escrito agora nos capítulos finais do doutorado, né, eu estou no último semestre agora do doutorado, o Beckett ele seria o que a Anna McMullen pontua como não uma oposição ao Stanislavski ou ao Brecht, mas justamente a opção do meio, vamos dizer assim. Eu dizia na época que eu ensinei o Crap, que eu sentia, por isso que a tua pergunta para mim é muito, muito interessante. Eu falava para o meu orientador, olha, como tocar essa peça, que a maioria das pessoas diz aqui no meu teatral, que é teatro do absurdo, então não há um lastro naturalista. E eu dizia para o Armando, eu vou trabalhar com chão
naturalista. Então, toda a questão de construção de personagem, de lógica das ações, de circunstância proposta, eu vou trazer da metodologia de Stanislavski para trabalhar com o Beckett. Isso é viável, né? É claro que não dá para a gente pensar numa atuação beckettiana, numa encenação beckettiana, de uma forma naturalista, uma vez que o Beckett combatia o naturalismo. Isso tem que estar sempre muito bem colocado. Mas ele dialoga, ele abre para o ator a possibilidade de ele trabalhar com alguma metodologia, qualquer metodologia, desde que haja um método de trabalho, e trazer isso para uma encenação. Eu digo isso como fruto da minha pesquisa com os ensaios do Beckett, né? Eu estou trabalhando em cima dos diários do Beckett de encenação, né? Inclusive com os textos modificados pelo Beckett, que o Krapp, que eu traduzi agora para a segunda versão, que nós apresentamos na USP 2 vezes em 2017, ele tinha como base não o Krapp que eu traduzi em 99, o Krapp de 58, mas sim o Krapp da versão do Schiller Theater totalmente transformada, né? Não há mais o jogo com a clowneria, o nariz de palhaço se vai, as botas de palhaço se vão, né? Há uma abertura para um espaço no fundo da cena que ele chamava de cubbyhole, uma espécie de um cubículo, onde o Beckett, já experimentado como diretor, percebeu que seria mais interessante evidenciar o Krapp fora de cena, vamos dizer assim, quando ele vai mexer nas garrafas e beber, do que colocá-lo fora de cena, mantê-lo em cena com uma iluminação difusa. Então a gente já começa a perceber um encenador. O Beckett não era o que muitos, eu já ouvi isso muito no Brasil, mas ele era um dramaturgo que resolveu dirigir uma peça. Não. Ele se tornou um encenador. Ele entendia profundamente da caixa cênica, dos dispositivos, do trabalho dos atores. Mas ele é um dramaturgo encenador que disse, em um certo momento, que, entre aspas, não era para ele esses Stanislavskis e Grotowskis. Agora a gente precisa compreender o que ele dizia com isso. Na minha opinião, o que ele queria dizer é que ele não acreditava que esses métodos, ou que o trabalho do teatro dele suscitasse ou necessitasse de um método fechado de atuação. Aí eu volto para o que a Ana Helena falou, que eu acho muito importante. Ele era, como o Knowlson também coloca, um experimentador. Mais do que um teatro experimental, o Beckett fazia um teatro experiencial. Então é aquilo que a Ana Helena pontuou, a Larissa também, o notar é uma experiência diferente, totalmente diversa da do Krapp, de 58, mas, ao mesmo tempo, e aí eu volto àquilo que o Gontarski dizia, de que o Beckett gostava de ecoar o próprio Beckett, de citar o próprio Beckett, né? Tem até um manuscrito de uma das peças, que eu não lembro agora se era o Notai, se era o That Time, que o Beckett escreve na primeira versão, que está lá em Red, que é um personagem à moda de Beckett, uma certa ironia. Depois isso se perde, depois ele elimina, mas quer dizer, a gente percebe esse pensamento. E como que se dava essa atuação? Ela era uma coisa livre, feita de qualquer forma, com base no que o ator trazia? De jeito nenhum. A gente tem alguns registros, Larissa, que eu estou discutindo no doutorado, de atores emblemáticos como a Billie Whitelaw, por exemplo, de todo o trabalho que ela fez com ele. A Billie Whitelaw, para o público que não conhece a obra de Beckett, foi tratada pelo Beckett como a sua principal intérprete, né, junto com David Warrilow, do Mabel Mines, uma companhia norte-americana. Ela era uma atriz inglesa de um teatro shakespeariano que se envolve com Beckett em Notai, e ela encara aquilo que a Larissa descreveu muito bem como aquela peça boca, né? Aquela boca que fala ininterruptamente e que o Beckett pedia em cena. E aí uma pergunta, né, Larissa, como o ator poderia representar em cena uma boca, quer dizer, a Billie Whitelaw estava totalmente amarrada, o corpo suspenso do chão a uma certa altura, não praticável, e praticamente imobilizado, uma espécie de uma camisa de força, somente com a boca, que o rosto maquiado de preto, e somente os lábios em evidência, e falando aquele texto numa velocidade extremamente excessiva. E ela diz, né, que quanto mais ela tentava refrear o ritmo, mais o Beckett na direção cobrava, né? Eu quero mais rápido. Eu não quero que o público entenda essa peça através da pura racionalidade. Eu quero que essa peça toque o público a partir do seu poder de arranhar.
Então a gente já começa a perceber, já no That Time, nessa fase final, que eu acredito que seja até mais revolucionária dentro do teatro do Beckett, esse desejo por experimentar possibilidades cênicas que nenhum encenador havia experimentado. A gente poderia traçar paralelos, e eu faço isso no doutorado, com metodologias como a do Grotowski, que pregava um teatro pobre, né, não pobre no mau sentido da palavra, para quem não conhece o trabalho do Grotowski, mas a abertura de um teatro que não necessitasse de uma produção de meios espetacularizantes, mas que se baseasse no ator. Ora, o trabalho de Beckett se aproxima muito disso. Ele evidencia o ator em primeiro plano, ele descasca o palco. Ele tira os praticáveis, ele tira a cenografia, ele tira os objetos de cena excessivos. A gente tem uma outra peça, como Os Atos Sem Palavras, ou como o Dias Felizes, em que há uma espécie de alguns objetos ali que são manipulados, no próprio Crap, como a Ana Helena mencionou, as caixas, as fitas gravadas, o microfone, mas basicamente o que nós temos em cena é o ator. E aí eu volto para a Larissa. Como o ator pode dar conta desse trabalho, desse texto tão absurdamente imbricado, complexo, denso, né, com essa capacidade de síntese, né, de jogo de palavras, de experimentação com a linguagem. E eu acredito, sim, que a gente tenha que desenvolver, pelo menos foi essa minha busca em cena como ator e diretor, nas poucas montagens que eu dirigi do Beckett, de trazer uma metodologia de exercícios para buscar isso. Não são os exercícios que trabalharam. Desculpa. Perdão, Felipe. Eu queria que você podia falar um pouco dessa materialidade de Footfalls, por exemplo. Como que é a cena? Em Footfalls a gente tem uma personagem, supostamente uma mulher morta, já de uma certa idade, ela tem o cabelo desgrenhado, grisalho, e ela vaga num espaço mínimo do palco, num retângulo, né, de iluminação, disposto no centro do palco, próximo ao proscênio, e ela vaga durante a peça de um lado ao outro, contando os seus passos, né? No texto original eram 7 passos, no texto da encenação que o Beckett dirige, ele altera para 9 passos, né, por uma série de motivos. E ao longo dessa caminhada, ela dialoga, de novo a nossa ideia do monólogo dialógico, é um monólogo, nós temos uma personagem em cena, e ela dialoga com essa voz, da mãe, supostamente da mãe, a senhora W. E a gente, ao longo da peça, o espectador, o leitor, pode se perguntar em diferentes momentos, mas essa voz é a voz da mãe? Essa voz está na cabeça de May? May é uma personagem morta que dialoga com a sua mãe morta? May é uma personagem à beira da morte que evoca a lembrança da mãe? E, finalmente, a personagem da mãe é uma mera fabulação executada por parte de May? E até o final do dramatículo nós não conseguimos aferir se isso acontece ou não. O que a gente tem é esse jogo entre essas duas vozes, e aí a gente volta de novo para a Helena e para a Larissa, a importância do Estatuto da Voz no teatro do Beckett, na prosa do Beckett, especialmente na final. Que voz é essa? De onde ela vem? Qual a intenção que essa voz tem no ato dramático, nesse momento exposto em cena? Por que essa inter-relação está se dando dessa maneira? De onde isso vem? Para onde isso vai se encaminhar? Não é? E algumas pistas o Beckett nos dá, como também em obras da prosa final, como o Mal Visto Maldito. Ele vai executando uma tênue alteração na luz. Do primeiro, a gente chama a peça de que ela teria 4 atos, né? Mas o Armando falava no conceito de microcena, poderiam ser 4 microcenas, né? O primeiro trecho, a personagem praticamente se introduz em cena, começa a evocar essa história com a mãe. Na parte seguinte, ela começa a aprofundar esse diálogo, a evocar essas memórias e a embaralhar algumas informações, até que ela chega numa espécie de uma fabulação mesmo. Ela cria um discurso de uma personagem, supostamente ela, com a sua mãe, uma espécie de uma duplicação da situação central da cena. E no ato final, na cena final, o palco está vazio. Não há personagem meio. Isso... E aí eu acho que... Obrigado, desculpa te cortar. A gente está... Só para dar uma finalizada, queria que vocês falassem então desse último Beckett.
que ele vai, então, a realidade é criada pela linguagem, tem essa questão da construção, o Beckett ganhou o prêmio Nobel, só para a gente dar uma pequena explicação desses últimos trabalhos. Quem quer falar aí? Acho que eu passo a palavra para vocês, agora eu já falei bastante. Vai lá, Ana. Oi. Bom, então eu vou falar um pouquinho da prosa final, né? A prosa final de Beckett, que, digamos, tem uma trilogia, tem uma segunda trilogia, né? Que ele não gostava de chamar de trilogia, né? A primeira nem a segunda, mas foram 3 textos que ele escreveu nos anos 80, no início dos anos 80. Ele já começou Companhia em 79, tá? Mas que são Companhia, Mal Visto, Maldito, e o Worst Ward Whole, que eu traduzi como Pra Frente o Pior. Eu traduzi os 3 textos, mas no final das contas, Mal Visto, Maldito tinha sido publicado numa outra edição e Mal Visto, Maldito não foi incorporado nessa publicação, que foi uma publicação chamada Companhia e Outros Textos, que tem outras prosas tardias. Mas tem esses 3 textos, e uma característica desses textos, eles serem mais curtos, né? Eles terem uma pontuação muito escassa, quase nenhuma, basicamente se limita ao ponto final, né? Ao ponto final das frases, a pontuação. E são textos, e esses textos vão culminar nesse que eu chamei de Pra Frente o Pior, que é um texto assim, que ele se impulsiona pelas próprias palavras, né? Num movimento textual que esboça também alguma narrativa. Mas esse esboço de narrativa, que sempre tem a narrativa sobre a narrativa se fazendo, né? Esse esboço de narrativa, ele está calcado nas próprias palavras e na escolha das palavras e no jogo de palavras. É um texto, como o Felipe disse, que eu gostaria imensamente de ver lido assim no teatro, o Pra Frente o Pior. É um texto muito exigente para o leitor, né? É um texto, esse sim, ele se passa no manicômio do crânio, ele se passa realmente parece que dentro da cabeça do autor, né? Como, de resto, todos esses 3 textos, Companhia e Mal Visto, Maldito, de certa forma também, né? Mas o Pra Frente o Pior, ele tem e ele tem, como eu traduzi Pra Frente o Pior, o que é que ele diz desse pior, né? Esse pior, e é muito interessante porque ele fala, o pior, melhor. O melhor é piorar. O melhor é você piorar o texto. Quer dizer, piorar o texto, o que significa piorar o texto? Piorar o texto é como se fosse assim, o que é que tem por trás, né? Voltando àquela questão do início, o que é que tem por trás das palavras? O que é que tem por trás da linguagem? Eu quero chegar ali no cerne da coisa. Tem alguma coisa ou não tem nada? Essa a questão do jovem Beckett. Tem alguma coisa atrás das palavras ou não tem nada? Eu quero descascar, roer. Tem inclusive esse verbo, roer, no Pra Frente o Pior. Eu quero roer a linguagem para chegar nessa coisa aí atrás da linguagem que será que é? Que o Kant chama de coisa em si, né? Da coisa em si, que jamais a gente consegue chegar. Muito legal. Eu queria saber, assim, se vocês querem comentar alguma coisa? Queres comentar alguma coisa, Larissa? Perguntar?
Agora os minutos finais, cada um dá suas últimas palavras. Eu queria fazer um comentário só. Desculpa, Larissa, pode falar. Eu queria fazer um comentário só para completar essa reflexão e pegar o gancho da Ana Helena do teatro final, né? Para a gente recuperar o que a Ana falou do experimentalismo, se a gente pensar nas peças finais, né? A primeira delas, de 70 para frente, o No Time, a gente tem uma boca em cena. No That Time, a gente tem uma peça que o Beckett avança na experimentação e coloca uma cabeça em cena, suspensa a uma certa altura, quase 3 metros, né, ouvindo a sua própria voz em momentos diferentes da sua trajetória, de pontos diferentes do palco, né, que ele chamava de uma irmã do No Time. Depois nós temos Footfalls, com essa presença fantasmática vagando naquele espaço vazio, né. Em seguida, o Beckett vai partir para uma experimentação com a Piece of Monologue, uma espécie. Eu tive uma experiência de encenador com o Primeiro Amor, e o A Piece of Monologue me lembra muito do Primeiro Amor, né? Nós temos um narrador em cena. Não existe praticamente uma cena, existe uma narração executada por um personagem numa espécie de um quarto, né, com poucos objetos. Depois o Beckett avança ainda mais na experimentação para o Rockabye. Desculpem, para o High Impromptu, uma peça que a gente, o Rockabye, uma peça em que a gente tem uma velha senhora, envelhecida precocemente, numa cadeira de balanço, ouvindo a sua própria voz ininterruptamente durante todo o drama, né? E se relacionando praticamente imóvel com essa voz. Aí nós temos o High Impromptu, Improviso de Ohio, que é uma peça bem conhecida aqui no Brasil, onde nós temos um personagem sofrendo com a perda de um ente querido, em que em um dado momento ele recebe uma presença espectral vinda, supostamente enviada por esse ente. Talvez e aí seja o amigo Joyce, né? Exatamente, o chapéu na mesa, né, do Quartelatã, e as referências, a caminhada, né, na beira do lago, enfim, recheada de citações, né. E aí nós temos What Catástrofe, que é uma peça absolutamente atípica, né, feita em homenagem a um ato político, em apoio ao Václav Havel, que estava preso, enfim, uma peça que tem um substrato muito mais naturalista, no certo sentido, né. E aí a gente vai para o Watchware, que é uma experimentação radical, de novo, com a ideia da palavra, da voz, enfim. Então, um teatro de uma complexidade, né, como a prosa final, que nos desafia permanentemente, né. Não há como agarrar esse teatro, ou essa prosa, tentar trabalhar com esse material, sendo um tradutor, sendo um ator, um encenador, sem realmente ter a disposição de mergulhar nesse universo da palavra, do pensamento, como a Ana disse, dessa busca pelo que está atrás da palavra, desse unword in the word, né? Então, enfim, eu acho que seria o último comentário, mas eu queria perguntar uma coisa para a Ana. Eu não sei, Afonso, se eu ainda tenho tempo, eu poderia perguntar? Então, Ana, eu queria que você falasse um pouco, pensando nisso que eu apontei, do drama narrativo e da prosa dramática, como que foi para você a experiência? Eu gostaria de perguntar dos três, né? Das 3 obras que compõem o que a gente chama da trilogia final, mas como que foi a experiência de traduzir o Ostor de Rô, tendo essa oralidade, essa teatralidade, vamos dizer assim, tão presente no texto? Como é que foi isso, né? Foi um sofrimento. É muito difícil. É muito difícil. Eu tenho a impressão, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso. E eu tenho a impressão que eu faria um trabalho totalmente diferente agora com esse texto. Aliás, eu gostaria de ter a oportunidade de retraduzir um dia esse texto, esse mesmo texto, né? Depois, assim, de tanto ouvir sobre ele, né? Mas é uma coisa muito difícil, né? São palavras muito curtas, uma repetição muito intensa, só que essas palavras elas vão trocando de sentido, então o tradutor tem que fazer escolhas muito duras, então, no sentido de... Porque não adianta você pegar um trecho e traduzir, aquele trecho vai andar no texto. Então, aquela escolha daquela palavra que você traduziu, ela vai se repetir. É muita repetição.
E aquilo tem que funcionar em todas as repetições. São escolhas bastante difíceis e a sensação que eu tinha, para falar numa sensação, era uma sensação física, viu, Felipe? Era a sensação de estar apanhando. Uhum. Eu sentia que eu estava apanhando, que eu ia realmente, eu estava caindo, que eu estava deixando a desejar, né? Então, desesperador, né? Era desesperador, era um sentimento assim de fracasso muito grande, né? Mas ao mesmo tempo isso, né? Que a gente está aqui 1h30, gente, falando, mas é esse fascínio, porque Beckett é um escritor fascinante. O trabalho dele com as palavras é fascinante. O trabalho dele com a literatura é fascinante. Então, eu quero aproveitar para me despedir, para agradecer muitíssimo ao Afonso por esse nosso encontro aqui, a Larissa, ao Felipe, por ter aprendido mais um pouco sobre Beckett, escutando vocês, por ter podido falar também, porque eu acho que é uma paixão que nós temos em comum, e isso é muito bom. Muito bem. Larissa, você está muito calada. Eu fiquei aqui realmente tendo uma aula, assim, eu podia ficar muito mais tempo escutando vocês falarem, até dar uma saudade maior ainda de aglomerar um pouquinho e conversar com vocês a respeito disso. Enfim, assim que possível, seria legal se a gente pudesse encontrar. Eu teria outras perguntas ainda mais para fazer para vocês, tanto sobre tradução quanto sobre atuação. Quer fazer mais uma, Larissa? Não, eu acho que assim, se eu fosse fazer, talvez ficasse muito, muito mais longo, né? Mas, enfim, eu espero encontrá-los uma próxima vez para realmente a gente poder conversar mais ainda, né? E outros colegas também, o Afonso também, todo mundo, né? Se encontrar e conversar mais sobre Beckett. Eu fico lembrando do último colóquio que eu fui, que eu encontrei vocês, e foi, assim, uma experiência sensacional. E eu acho que é isso, eu quero agradecer mesmo a aula. Ana Helena, Felipe, Afonso, muito, muito obrigada. Eu estava, como eu falei, eu estava com um pouco de abstinência de Beckett, porque eu defendi a tese no final do ano passado, e aí, enfim, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo, que parecia que eu estava 3 anos sem ler e sem falar sobre. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito boa. Muito obrigada. Legal, muito obrigado, Larissa. Felipe? Eu queria agradecer muito pela oportunidade que o Afonso nos deu aqui da gente se reunir no meio desse caos da pandemia, né? E faço minhas as palavras da Ana Helena e da Larissa. Uma aula, eu aprendi muito com vocês, acho a oportunidade da gente conversar sobre Beckett é sempre maravilhosa, acho que somos todos apaixonados, né? E que bacana que a gente conseguiu fazer isso nesse momento tão beckettiano, num certo sentido, né? E tão apavorante. E eu, ao contrário de vocês, eu estou muito dentro desse furacão beckettiano, porque eu estou indo para os meus 3 últimos capítulos da tese. A gente teve uma pequena prorrogação na USP por conta da pandemia, eu estou defendendo já no início do ano que vem, e mergulhadíssimo aqui nas leituras, nas reflexões, né? Eu queria fazer uma sugestão aqui para os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando hoje nesse encontro, aqueles que não conhecem o Beckett. Existe o filme que a Ana Helena mencionou, disponível no YouTube, que valeria muito a pena aqueles que se interessaram por essas questões que a gente levanta, assistirem a essa colaboração do Beckett com Alan Schneider, né? E que tem em cena um dos atores mais míticos da história do cinema mundial, do cinema mudo, que é Buster Keaton, né? Então, acho que eu encerro aqui, além do agradecimento, com essa dica para um mergulho beckettiano de todos aí possível. A gente quer fazer mais dessas lives, convidando a Dirce, o Fábio, a Lívia, a Thalita, todo o pessoal, a Cláudia, claro, e vamos ver se a gente consegue organizar. Gente, foi um barato, muito obrigado. Cada um de vocês, assim, é um universo, né? Eu acho que o público também gostou bastante, pelo que eu vi. E, bom, falando, né, eu tenho visto
muito essa imagem, né, da Winnie, né, da peça onde ela está com a areia até o pescoço, né? Então é um pouco assim bem adequado, né, o nosso momento. Aí somos todos Winnie, acho que vou fazer uma camiseta assim, né? Um grande abraço para todos vocês. Um beijo enorme. Obrigada, viu, gente? Ó, tem uma mensagem aqui, e abraços. Muito tchau, obrigada. tchau. Beijo a todos. Obrigado. Muito obrigado. Tchau.